acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Vai acontecer. Para nós juntos louvarmos ao Senhor com o hino de número 243 da nossa ata de gratidão. Louvado seja Deus. O Senhor tem nos dado a oportunidade de louvarmos ao Senhor, bendizermos o seu santo nome pela vida desse jovem, dessa família, por esse grande milagre que o Senhor realizou. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, ó doçura em nós nasces, pra ouvir o que nos foi dado. Tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tarde, pois desejamos e pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, soa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cobreiros, a família dos desamados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Vocês nos acharam? Aleluia. Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão. A igreja louvando ao Senhor por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me
Louvado seja Deus. Eu gostaria de estar convidando o nosso pastor Paulo, que é supervisor do nosso setor F, para estar trazendo a palavra inicial, a palavra devocional deste culto. E a igreja permaneça de pé, que logo a seguir estará também orando, entregando este culto. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Quero também expressar minha alegria, porque a Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, houve alguns momentos que nós nos detemos para estar intercedendo, toda a igreja, todos que estão aqui presentes nessa tarde. E hoje nós estamos aqui para, com voz de júbilo, engrandecer ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler todo o texto, os irmãos acompanham, tá bom? Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Somente até este versículo. Queremos agradecer ao Senhor uma breve oração. Bondoso Deus, somos gratos, Senhor, por essa tarde reunidos, estarmos na sua presença, ó Pai. Toda a honra, Senhor, e toda a glória seja dada ao teu nome, Senhor. Antes que esse dia existisse, antes que esse momento chegasse, o Senhor já estava contemplando, Senhor, a gratidão de cada coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito graças nós te damos, ó Pai, pelo motivo que estamos aqui, que é a vida do Arthur. Agradecemos ao Senhor por cada um dos familiares, cada um dos amigos, irmãos em Cristo, todos que aqui estão presentes, Senhor Deus, para juntamente nós expressarmos gratidão ao teu santo nome e te engrandecermos, Senhor, porque tu és digno, ó Pai. Nós te louvamos pela vida da irmã Sandra, Senhor, essa mãe forte e resistente, que hoje, Senhor, está regozijando no seu coração pelo teu milagre, Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, por toda esta família. Pai amado, continua na direção de tudo quanto vai ser realizado nessa tarde, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos ouvindo um louvor com a Isabel, e logo após estaremos ouvindo o Arthur. O Arthur vai falar nessa tarde, vai expressar sua gratidão ao Senhor. Afinal de contas, o culto em ação de graças pela vida do Arthur. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar, tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria
cidade, Porto Anjo, e muito surpreso com isso tudo de gente na minha vida. Então, muito grato e eu não lembro tudo certinho que aconteceu. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Porém, é isso. Muito obrigado a todos. Glória a Deus! Como Arthur foi, né? Porque para que nós possamos ouvir a todos, expressando a sua gratidão ao Senhor pela vida do Arthur. Nessa oportunidade que ele está dando para o nosso pastor Evandro, né? Dar uma pequena saudação, logo após o presbítero Alisson também, com uma pequena saudação também, para que possamos ouvir todos os nossos irmãos, tá? Então, o pastor Evandro e logo após o presbítero Alisson. Uma boa tarde para aqueles que ainda não receberam o Cristo como Salvador. E eu queria falar sobre gratidão. O que é gratidão? Nós vemos que a nossa vida, muitas das vezes, ela está indo, correndo tudo de bom. Mas, de repente, parece que o chão se abre. E descemos. Não demos mais solução para os nossos problemas. Foi assim que aconteceu com a vida do nosso irmão Arthur, sobrinho da minha esposa. Estava tudo bem, estava indo passear e de repente a tragédia aconteceu. Mas interessante é, irmão, que o nosso Deus é fiel. Ele sempre cuida dos seus. Arthur ficou à beira da morte, os pais desesperados, sem saber o que fazer, mas o Senhor sempre cuidando de cada detalhe. Cada detalhe o Senhor vem cuidando. E aqui, irmão, eu quero louvar a Deus, irmão, pela vida da irmã Sandra, porque ela tem sido uma mulher de fibra. Forte não somos fracos, mas confiamos num Deus que tudo pode e tudo vê. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deixar aqui para a nossa grande meditação e grande milagre, em Jó 42, verso 2 e o verso 5, só apenas 2 versículos. Diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo meus olhos. Com os ouvidos dos teus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Sabemos muito bem que o Arthur é um grande milagre de Deus, porque, irmão, quem viu ele ali naquela situação sabe o que ele passou. Mas eu creio no poder do Altíssimo, porque o nosso Deus, ele é o dono do milagre. E se o Arthur hoje está aqui, é porque, irmãos, houve um grande milagre. Louvado seja Deus. E Deus abençoou, porque as orações do justo, ela pode muito ser defeito. E é por isso que nessa tarde, desse dia de sábado, que estamos aqui para poder nos alegrar por esse milagre na vida do Arthur e por ter entendimento e saber que a irmã Sandra, Deus tem ajudado ela, porque ela também é um milagre de Deus, amém, irmão? Agradeço a oportunidade. O louvor com a nossa irmã Cristiana, aleluia, e logo após estaremos ouvindo a nossa irmã Edna, né? Trazendo também a sua alegria, expressando a sua gratidão ao Senhor pela vida do seu neto, pela vida do Arthur, aleluia. A paz do Senhor para a igreja, uma boa tarde. Estamos aqui agradecendo ao Senhor pela vida, né, do nosso querido e amado Arthur e por essa família, né? Eliane, o Rodrigo, essa família Pereira, né? Que o Senhor continua abençoando e fortalecendo ela a cada dia. Eu vou louvar o momento que ela pediu e que a igreja, que o povo de Deus possa louvar comigo, né? É uma boa obra. Né?
A paz do Senhor. É motivo de gratidão, irmãos. Agradecer a Deus. O Senhor diz que Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Eu sei que muitos podem estar perguntando, Senhor, como se agradecer diante do que aconteceu? Gratidão, irmão. Eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque eu poderia não ter o meu neto, não ter a minha filha aqui mais, mas o Senhor, Ele sabe de tudo, a gente é que não sabe de nada. Nós não sabemos de nada. A única coisa, irmão, que nós sabemos nessa vida, que a morte vem para todo mundo. O vento vai soprar em cada canto. Eu não sei o dia, nem a hora, nem você. Mas ele vem. O vento sopra. Então eu agradeço a Deus pela vida do Arthur, porque quando eu estive ali naquele hospital, minha filha meio que
eu podendo entrar, e eu entrei ali. E quando aquele médico me mostrou a situação do Arthur, eu não fiz outra coisa, irmãos, a não ser falar para o Senhor. Quando aquele homem falou: você é o quê? Eu falei: sou a avó. Ele é a mãe. Eu falei: a mãe não tem condição de quê? E ele falou: vó, sinto muito, a gente já fez o que podia. O que a gente podia, a gente fez. E eu falei: só isso? Ele falou: sim. Eu falei: muito obrigada, muito obrigada. E eu fui lá, exatamente em Ezequiel, naquele vale de ossos secos, aonde que o Senhor já tinha me levado antes de tudo isso acontecer, irmãos. O Senhor me levou naquele vale de ossos secos, eu não sabia o porquê. E eu sempre estava na igreja lá falando do vale de ossos secos. E quando eu cheguei naquele hospital, eu falei para o Senhor: Senhor, é tempo de determinar. Profetiza sobre este vale de ossos secos. E foi assim que eu fiz, irmão. Eu estendi a minha mão para ele, para aquele médico: muito obrigado, porque até aqui vocês fizeram a parte de vocês. Mas a partir de agora, quem vai entrar é o meu Deus, porque eu sirvo um Deus que é vivo e eficaz. Ele é o médico dos médicos, e vocês estão aqui, vocês são usados por ele. Vocês são usados pelo médico dos médicos. Vocês aprenderam aquilo que o homem, o médico dos médicos, colocou dentro de você. Mas quem vai entrar agora e tirar o meu neto dessa situação é Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, dentro desse hospital, que nós vamos sair daqui com o Arthur andando, falando, e todos vão ver que tem um Deus que opera maravilhas. E aqueles médicos ficaram meio que assustados, irmão, porque não acreditaram. Sabe por quê? Muitos não dão valor. Senhor, tu não me trouxe aqui para me envergonhar, e nem me trouxe aqui para me enterrar meu neto e minha filha. Porque eu sabia, irmão, que se eu tivesse perdido meu neto, eu perderia minha filha. E aí eu tive que usar. O Espírito Santo me tomou dentro daquele CTI com autoridade. Eu falei: Senhor, muito obrigado, porque não fui eu, mas foi o Senhor na minha vida, para mostrar dentro daquele hospital, aqueles médicos que achavam que não tinha jeito, que tudo estava morto. Mas o médico dos médicos foi lá e fez, irmão. Levantou, colocou de pé, para a surpresa do homem. E quando nós colocamos Deus, irmão, na frente de tudo na nossa vida, Ele vai fazer como Ele quer e da maneira que Ele quer. Milagre vivo, é o nosso milagre, é o meu milagre, é o milagre da minha filha, é o milagre desse povo que está aqui, que orou, que clamou, que pediu, que não desistiu. Porque assim, irmão, joelho, quando nós estamos de joelho, a nossa casa, a nossa família, ela vai estar de pé. E eu aprendi isso com o Deus da minha vida, o Deus que eu sirvo. E hoje eu posso dizer: Ele é o meu tudo, irmão. Deus é o meu tudo. Tudo que eu tenho de bom e de melhor nessa vida. Porque você passa sem tudo, mas você não passa sem Deus. Porque o único que, quando você entra no vale de osso seco, que pode te tirar dele é Jesus. Não tem outra mão além dele, não tem, irmão. Pode até achar que tem, mas não tem outro. Não tem outro além de Deus. Deus é o único que pode tirar do vale de osso seco, arrancar e colocar ali. Que é para todo mundo dizer como é que pode, como aquele hospital ficou ali falando, irmão. E nós estávamos ali, mas estávamos em oração. É bem verdade que o cordão de 3 dobras ele é mais difícil de se quebrar. Mas estávamos ali unidas, orando de manhã, de noite, meio-dia, 3 horas. Nunca orei tanto na minha vida, mas valeu a pena cada minuto de joelho dobrado, valeu a pena. Eu louvo a Deus pela vida do Arthur, pela vida da minha filha que hoje está aqui. E um dia nós vamos nos encontrar, todos naquele céu, e cantar um só lindo coral, numa só voz, com o nosso Senhor. E ali nós vamos encontrar, irmão, aqueles que já foram e partiram para o Senhor Jesus. E eu louvo a Deus, eu agradeço, irmão, de coração. De coração, eu sou muito grata a Deus. Ali dentro daquele hospital eu sempre falava: o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor diz que a tua mão não está encolhida e nem os teus ouvidos surdos para que não possa ouvir o meu clamor. O Senhor também diz lá em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes, firmes e ocultas, qual tu não sabe. Ele anunciou, hoje está aqui. Hoje nós estamos falando do milagre que é a vida do Arthur. Isso é para você saber, irmão. Tem um Deus que pode todas as coisas.
coisas. Aquilo que você não pode, convida ele que ele entra e ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. E somos gratos a todos que oraram, clamaram, pediram, rezaram. Somos gratos, irmão, mas sabe que só tem um Deus no céu que pode todas as coisas naquele que me fortalece. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Nosso Deus é fiel, irmãos. O nosso Deus é poderoso. Não existe nada que Ele não possa fazer. E Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. Nossa irmã Jailsa também expressando a sua gratidão. Irmãos, foram muitas igrejas, muitas pessoas que intercederam por essa família. E é uma tarde de vitórias, é uma tarde de festa. E por isso estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus para a Igreja de Cristo. Uma boa tarde de salvação para todos nessa tarde, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida do Arthur. O Arthur disse aqui, que não imaginava que essa quantidade de pessoas estavam orando. Arthur, é o dobro de pessoas, você não tem noção. É infinito a quantidade de pessoas que oraram pela sua vida. E nós estamos nessa tarde num culto de gratidão. Nós podemos glorificar o nome do nosso Deus, dando glória, dando aleluia, porque nós estamos numa festa que o Senhor proporcionou para a família do Arthur, devolvendo o Arthur à sua casa. Viu? E todos os dias eu recebi ali um áudio da irmã Sandra, alguém sempre me enviava, viu como estava o Arthur, informando o estado do Arthur, e nós nunca desistimos, porque nós servimos um grande Deus poderoso, um Deus que fez Lázaro ressuscitar ao quarto dia, já cheirava mal, e nós cremos nesse Deus, e foi assim que nós entregamos a vida do Arthur nas mãos do Senhor. E eu vou deixar aqui para a meditação de toda a igreja, Isaías 41, 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Posso, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós estamos no culto aqui do Arthur, mas eu não sei como você entrou nessa tarde, neste lugar. E o Senhor está dizendo: não temas, porque Ele é contigo. Ele foi com a família do Arthur, foi com o Arthur, e Ele também é conosco. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, poderoso pra me guardar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro.
salvação, para quem veio aqui ouvir a palavra do Senhor, né? Parabenizar também nosso irmão Arthur, pelo milagre de Deus que ele na vida do Senhor. Nossa igreja é a Assembleia de Deus Ministério Paz, também um pequeno povo que se uniu a muitas outras congregações, em oração, em propósito, e Deus, Ele abriu o céu. Ele abriu o céu, Ele visitou lá em Minas o hospital, e as mãos do Senhor foi até o Arthur. E o resultado foi que cada dia havia uma notícia de melhoras. Cada dia Deus estava operando algo na vida do Arthur. Isso trouxe para nós o quê? Mais resistência em orar a favor dele. Isso, irmãos, é um propósito não de nomes de congregação, mas de um povo que acredita no Senhor Jesus. Tem muitos que estão clamando dentro de um leito por socorro. E quando nós se reunimos em oração, mesmo que nós não conhecemos aquela pessoa, Deus, Ele fala bem assim, é desse povo que eu estou separando para subir para a glória. É o povo que clama pelo povo que eu estou preparando para subir para a glória. Para não ficar só nas minhas palavras, no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Todos com uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Amém? Né? Motivo de alegria nessa noite, nesta tarde, nós estamos aqui para comemorar, meu irmão, porque é motivo de alegria nós estamos aqui, porque isso aqui vitória da igreja, né? Não é somente uma vitória da família da Sandra, mas da igreja, porque eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, né, oraram pela vida do Arthur. E hoje está aí, né? O Arthur é um milagre na mão do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele continua fazendo milagre, irmão. O nosso Deus, Ele não mudou, né? Foi como foi falado ali, os médicos não tinham mais o que fazer. Mas quando o homem fala que não tem mais jeito, é a hora que o nosso Deus, Ele entra, porque o nosso Deus, Ele é médico dos médicos, né? E Ele operou na vida do Arthur, irmão, né? Hoje eu estava, desde ontem eu estava lembrando, né, irmão? Eu pude passar ali 10 dias ali naquele hospital ali, e 2 vezes que eu fui ali ficar ali com o Arthur na enfermaria, né? Eu falo que eu não tenho assim muita estrutura para entrar dentro de hospital, irmão. E no primeiro dia, onde eu estava lembrando, no primeiro dia que eu entrei naquela enfermaria para render, né, a irmã Sandra para dormir ali naquele hospital, era 5 leitos. Tinha 5 pessoas naquele quarto e o Arthur estava ali em coma. Irmão, e ali eu fiquei, da hora que eu entrei até uma certa hora em pé, porque não tinha como sentar, né? O Arthur, ele estava muito agitado, se balançando muito, e ele tinha feito a cirurgia e o médico falou que era para ter muito cuidado, para que ele não puxasse aqueles fios, né? E ali eu ali em pé, e aqueles pessoal ali dormindo, e eu falando, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, né? Porque muitas das vezes não é como eu e você queremos, né? É como o Senhor quer fazer, né? E ali a gente ficou ali, eu conversando com o Arthur, e eu falava, Arthur, se você está me ouvindo, aperta minha mão, né? E o Arthur ali, ele respondia, ele apertava. Quando a gente começou a falar no pé do ouvido do Arthur, o Arthur, ele começou a responder, né? Aos olhos do médico era reflexo, mas aos olhos dos nossos olhos. Quando você pedia uma resposta, e o Arthur, ele respondia mesmo em coma, né? E ali a gente ficou, e teve uma hora que eu fiquei desesperada, porque os aparelhos lá começou a apitar, né? E eu corri lá na sala da enfermaria, e eu falei com o enfermeiro, né, que era o Léo, muito bom, irmão, porque uma coisa a gente tem que ser louvável nessa tarde. O Senhor, Ele preparou tudo, Ele providenciou tudo, até os enfermeiros que entravam ali naquela enfermaria foi enviado por Deus, né? E ali eu fiquei agoniada com aquele negócio apitando. Nós somos seres humanos. Eu falei, Senhor, não permita
E ali eu fiquei desesperada, corri lá na sala, chamei o enfermeiro e ele veio e ele falou assim: calma, tia, é só um negócio que saiu aqui do lugar. Eu falei: ah, não, meu filho, pelo amor de Deus, esse negócio apitando não dá certo, não. Aí ali apitou, ele foi lá, corrigiu e o Arthur novamente ficou ali, né? E teve uma hora que ele já foi lá, era 2 horas da manhã, ele falou assim: você precisa descansar, né? E ele foi, pegou uma tala, amarrou as mãos do Arthur para que eu pudesse descansar um pouco, porque ele falou: não adianta você ficar em pé o tempo todo, porque ele não está vendo, mas ele também pode arrancar esse fio todo, né? E ali ele amarrou o Arthur e eu falei assim: Arthur, sozinha com ele. Quando ele sair, eu desamarro. Porque, irmão, ele botou aquelas talas de uma maneira tão forte, né? Que estava doendo mais em mim que estava ali do que o Arthur, que não estava vendo nada, né? E ali eu fui lá, quando ele saiu ali daquela sala, eu fui lá, afrouxei aquelas talas e falei: Senhor, né? O Senhor me permitiu estar aqui, o Senhor vai me dar força para mim ficar até aqui a noite toda. E ali eu fiquei, irmão, desamarrei um pouco aquelas talas, continuei segurando a mão do Arthur, né? E graças a Deus, o Arthur está aí hoje, o rei de manhã ele foi lá, né? Porque eles têm o horário dele de descansar. E eu desamarrei, e ali a gente ficando, e eu falando com o Arthur: Arthur, fica com a mão quietinho, meu filho, não mexe mais não, que esse negócio apitar de novo não dá certo para sua tia tem pressão alta, vai correr nesse hospital aqui doida, né? Mas o Senhor, ele entrou com toda a providência, irmão, e hoje é motivo de gratidão, muito grato. Nós estamos aqui nessa tarde para falar do que o Senhor fez e continua fazendo, né? É por isso que nós estamos aqui, porque toda a gratidão é somente a Deus. Tudo que Ele fez e tudo que Ele está fazendo, toda a honra e toda a glória para o Senhor, né? E eu agradeço a minha oportunidade, eu agradeço pela vida do Arthur, porque verdadeiramente nós que estamos aqui estamos vendo milagre. E aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele hospital pôde ver também a mão de Deus, o agir de Deus na vida do Arthur, irmão, né? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pai Senhor Jesus, amém? Vou deixar aqui uma palavra bastante conhecida que está em Lucas 1:37, que fala assim: porque para Deus nada é impossível. Né? Então as notícias vinham chegando, né? E a gente sempre falando: para Deus nada é impossível. E no dia que a irmã Ivanete, ela não está aqui hoje, né? Mas era a portadora de notícias, que dava notícia para a gente do Arthur, né? Nós que fazemos parte do Jardim Limeira, e foi uma igreja que orou muito pelo Arthur, como todo mundo aqui, como todo esse povo, e muito mais, como a irmã falou, não é só isso, é o dobro disso, que orou e que pelejou, e que a Edna falou uma palavra que eu ia falar: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei. E aí Deus vai e anuncia o milagre na vida do Arthur. A gente clama e Deus anuncia aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a medicina já dizia não tem mais jeito. Aí Deus vai, clama-me e responder-te-ei. E a resposta dele é Arthur nesse dia. A resposta do Senhor é Arthur na face da terra, para viver todas as promessas que Deus tem para a vida do Arthur. E são grandes as promessas que Deus tem para a vida dele. E quando eu vi a irmã Ivanete postando, mandando para a gente a ambulância chegando com o Arthur, gente, eu não me controlei, eu chorava tanto, eu dizia: Senhor, meu Deus do céu, que bondade é essa? Que bondade é essa que o Senhor tem enquanto as notícias não eram favoráveis? Deus veio e fez um milagre tão grande. O Arthur chegou na sua casa e hoje o Arthur está dando culto de ação de graça. E a alegria do Senhor vai ser sempre a nossa força. Edna, Sandra, a alegria do Senhor vai ser sempre a força de vocês. Porque que força é essa? Essa força vem do Senhor. Essa força vem do Senhor que pode todas as coisas. E eu faço uso dessa palavra porque há 7 anos atrás o Senhor me livrou de um câncer. E Ele, no vale da sombra da morte, quando eu pensei assim: não tenho mais força, eu não vou acordar amanhã, Senhor, porque isso está me consumindo. E no outro dia eu abri o olho e Deus falou assim: levanta. A minha alegria
igreja com a paz do Senhor, né? Um dia de alegria, muita alegria estar aqui hoje. E eu deixo uma palavra para os amados irmãos que fica no livro de 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 20, posteriormente 2 versículos apenas, que diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, entrando à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu. E se levantou sobre os seus pés. A palavra de Deus é muito linda e ela se revela por si mesma. Todo mundo conhece a história de Elias e Eliseu, e sabemos que Eliseu foi sucessor de Elias. E Eliseu, para ser sucessor de Elias, ele exigiu, ele pediu algo a Deus, porque eu não quero ser profeta. Eliseu falou: eu não quero ser profeta. Já que tu queres me botar como profeta, eu quero ter a porção dobrada de Elias, entende? Elias fez 7 milagres em nome de Deus. E Eliseu, quando morre, tinha feito 13. O intuito do inimigo é deixar a família frustrado. O intuito do inimigo é fazer eu, é fazer o Rodrigo, que é meu irmão, a Sandra, sofrer, chorar, se humilhar. O intuito do inimigo, Rosa, é acabar com a nossa família, com a nossa união. Muita coisa aconteceu, mas Deus nos deu vitória. Aleluia! A Bíblia diz que quando eles pegaram o soldado que já estava morto, tinha acontecido 13 milagres na vida de Eliseu. E eu creio que o inimigo já estava batendo palma a ele. Agora eu acabei com ele. Ei, agora está todo mundo lá arrebentado, chorando, frustrado. Nada mais vai acontecer. Está entendendo? Porque nós sabemos quem foi. Nós sabemos quem ficou do jeito que estava. E a família sofrendo. Os amigos sofrendo. Se fosse vir todo mundo que orou, nós matávamos, eu pedia, todo mundo, eu pedia, me ajuda em oração. Eu gritava: Senhor, traz o Arthur de volta. Senhor, traz. Eu fiquei rouca, eu fiquei sem voz. E o inimigo estava batendo palma, ele estava batendo aqui, ó, na vida de Eliseu. Ele morreu, queria 14 milagres, só aconteceu 13. Quem ganhou foi quem? O inimigo? Não, Deus nunca vai deixar. Deus honrou todo mundo. Deus honrou você que orou. Deus honrou você que pediu. Deus honrou você que orou. Deus honrou você que chorou. Deus honrou você. Deus honrou você, Rodrigo, que conversava com ele. Ele coma. Deus honrou todo mundo, Jaqueline. Deus honrou você, irmão. Deus honrou você, irmã. Eliseu. Soldado revive. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se tinha alguém pensando que nós íamos ficar também sem o Arthur está aí para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E bate palma para ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração nesta tarde. Amém, igreja? Mas está louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um milagre que Ele concedeu ao Arthur. Milagre mesmo, na qual o hino que eu vou louvar aqui, eu gostaria que a igreja pudesse louvar comigo. Que é o hino de número 35 da nossa harpa cristã, que eu sei que cada um que sai daqui desta tarde vai sair, vai ter todo motivo, independente de credo ou não, ou independente de qualquer religião, ele vai sair daqui com muito motivo para poder dar todo o testemunho daquilo que Deus faz e que Deus continua fazendo nas nossas vidas. Então
eu gostaria que todos pudessem louvar esse hino comigo. É o hino 35 da nossa harpa cristã. O grande amor de meu Jesus, por me movendo sobre a cruz da perdição, para me salvar, quem poderá
O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por essa união que fizemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos falar o que está escrito ali, ó. Eu sou o milagre de Deus. Esse milagre de Deus é o Arthur, o qual Deus tirou do leito e trouxe a vida novamente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estou muito alegre de estar aqui nessa tarde. A história do Arthur é linda. A história do Arthur é uma bênção. Une famílias, une pessoas. Talvez você jamais esperaria estar reunido aqui numa tarde de sábado, junto com a Igreja do Senhor. Mas hoje, através do milagre Arthur, você está aqui nessa tarde. Aproveite essa oportunidade, não que o Senhor deu ao Arthur, mas que o Senhor deu a você nessa tarde. Se você ainda não conhece Jesus, o Jesus poderoso que fez esse milagre, conheça Ele nessa tarde. Eu tenho certeza que haverá um convite. Talvez você esteja esperando um milagre na sua vida, que não chegue nem aos pés do milagre que o Senhor realizou na vida do Arthur. Mas o nosso Deus pode realizar na sua vida neste dia. E a palavra do Senhor para nós é Salmos de número 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Não é, mãe, pai, avó, tias, amigos do Arthur que estão aqui nessa tarde? O que nós podemos dar ao nosso Senhor? Todo o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa tarde a todos que estão aqui. Motivos de grande alegria para todos nós. Estamos aqui, né, celebrando a Assembleia do Arthur. Você falou que ia me chamar para o culto, eu falei para você que eu ia. Motivos de sobra temos para louvar a Deus nessa noite, nessa tarde. O Senhor é bom, o Senhor dura para sempre, o Senhor é fiel. E enquanto os irmãos testemunhavam aqui, né, muitos deles falaram assim, foi uma batalha para chegar até aqui. Batalharam em oração, jejuando. E para muitas situações na vida nós precisamos batalhar. Mas, então eu queria dizer para você que nessa tarde Deus está aqui dando força para você enfrentar suas batalhas. Amém, aleluia! Vencemos uma aqui, ó, glória a Deus. E quantas mais batalhas nós tivermos, o Senhor vai nos dar força para enfrentar, guerrear e vencer. Que nessa tarde você e eu, todos aqui, sejamos fortalecidos em nome de Jesus, para prosseguir até o final. Se você souber, cante pra gente essa canção, mas se não souber, deixe Deus falar o seu coração, seja fortalecido pelo Senhor nessa tarde, amém? Amém, aleluia! Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração, ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma grande tarde de salvação. Eu sou um privilegiado de poder estar aqui neste momento. Eu só queria dizer que às vezes nós não compreendemos o mistério de Deus, o proceder de Deus. Mas lá na frente vai construir o que está construindo hoje. Vai construir vidas, vai construir união, vai construir unidade, vai construir força. Porque a Bíblia me ensina, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, que o rei Herodes, ele prendeu 2 discípulos, depois que o Senhor Jesus foi crucificado. Ele prendeu Tiago e Pedro. E ele mandou matar Tiago. E o povo gostou. O povo celebrou. Como a irmã trouxe em relação àquele soldado que caiu sobre a cova de Eliseu. E ele, achando que ia agradar ainda mais o povo, então ele separou Pedro para matar no dia da festa, para comemorar com o povo. Aleluia. É interessante. Eu faço uma pergunta: por que o Senhor libertou Pedro? Por que o Senhor livrou Pedro? E por que o Senhor não livrou o Tiago? Quando o Tiago morre, a igreja se espalha, o povo ganha força, e o reino do céu cresce. Aleluia. Aleluia. Atua o mistério que Deus tem para você. Quando a sua voz estava aqui falando, o Espírito Santo ministrava comigo, aleluia. Que quando ela falou: Senhor, você não vai levar meu neto, o Senhor não vai levar minha filha, o Senhor não trouxe aqui para me passar por isso, Senhor. Aleluia. Sabe o que estava acontecendo, Arthur? Quando esse processo estava acontecendo, você não estava morrendo, Deus estava gerando vida através da sua vida. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Rodrigo, Deus estava gerando vida na sua vida, Rodrigo. Aleluia. Sandra, Deus estava gerando vida na sua vida. Aleluia. Irmã Edna, Deus estava gerando vida na sua vida. Aleluia. E o Josemar, todos tias que sofreram com a família, Deus estava gerando vida. Sabe por quê? O resultado vai ser um só. Porque você, Arthur, você a partir de agora é gerador de vida. Você vai dar muita vida para o Senhor através do seu testemunho, através do seu crescimento, através daquilo que você vai ter para regar essa terra, para dar fruto e o fruto com abundância. Essa é a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor. Amém. Motivos de alegria, né? Eu agradeço a todos que aqui vieram, agradeço a todos que oraram. Eu estava ali falando que eu não estou feliz, eu estou muito feliz porque o Senhor ele foi maravilhoso na minha vida. Queria eu poder aqui estar passando foto da Lilian e do Arthur, né? Então, como todos já sabem, dia 12 de outubro, dia 10 de outubro, a gente ia para uma viagem, meus filhos iam na frente. E ali passou o dia e eu não conseguia falar com ninguém, aquilo já estava me agoniando. E quando deu a tarde, acho que eram mais 4 ou 3 horas para mim poder ir para a rodoviária, eu recebi a notícia que meus filhos tinham sofrido um acidente. A primeira coisa que eu falei, manda a foto agora para eu ver meus filhos. E a pessoa ficou falando, não, foi só uma colisão. E ali eu fui, irmão, mas sabe quando Deus fala no seu coração? E ali eu já fui chorando, eu falei, aconteceu alguma coisa, porque não me mandaram mensagem, não me mandaram foto, eu quero ver meus filhos e eu não via. E quando eu estava dentro do ônibus, eu chorando, eu falei, Rodrigo, aconteceu alguma coisa, ele para de trazer pensamentos ruins, Sandra. E eu cochilei, nisso que eu cochilei, eu vi a Miriam. E quando eu acordei, eu falei para ele, minha filha não está mais. E ele falou, para de falar isso, Sandra. E eu cheguei naquela rodoviária, 10 horas da noite, irmão. Eu fui chorando daqui até lá. E quando eu cheguei lá, eu cheguei no hospital e eu recebi a notícia, né? Primeiro médico, nunca mais vou me esquecer do rosto daquele homem. Ele falando para mim, o seu filho
tá assim, tá assado. Ele tá na cama, ele tá entubado, ele tá em coma, ele tá com um coágulo na cabeça. O meu primeiro laudo, meu filho estava com coágulo na cabeça. Eu falei, doutor, eu quero saber da minha filha. Eu já sei que ele tá ali naquela sala, eu quero ver a minha filha. E ali ele falou, a sua filha não resistiu. Então começou todo um processo, sabe, irmão? Porque eu nunca imaginei passar por isso. Nunca na minha vida eu sempre falava para o Senhor que eu não tinha força, que eu era fraca. E aí eu recebi a notícia que eu perdi uma filha. E foi muito difícil, mas também continuou a luta. E aí eu recebi a notícia e eu tinha que passar meu filho para outro hospital, porque lá não tinha recurso. E o meu filho estava lá e ele poderia morrer também. Então foi dor, foi luto e foi a correria. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus patrões, porque, irmão, foi só eu acionar ele. No outro dia, quando eu cheguei no hospital para ver meu filho, ele já estava em outra sala. Ele já estava reservado, já estava diferente, porque quando a gente chega, eles estão lá naquele posto e ali não tem nada. E eu achava que o hospital era tão pequeno. E quando eu cheguei no outro dia, o que é a gente sem conhecimento do SUS? O que é você sem conhecimento? É Deus que move a mão dessas pessoas, irmão. Porque foi Ele que moveu a mão e ali do meu patrão e ele acionou quem ele conhecia. E ali começou a nossa busca para transferir o Arthur para outro hospital, porque eu também poderia perder meu filho. E a gente foi para outro hospital. E foi no sábado, irmão. Ele ficou lá a sexta-feira toda. E eu só consegui transferir o Arthur 3 horas da manhã. E mesmo chorando, eu fui com meu filho para outro hospital. A gente conseguiu um hospital de referência em Minas, porque o Arthur estava com coágulo na cabeça. Era tudo um coágulo. E o meu filho foi transferido lá para o Hospital São Paulo, em Minas. Graças a Deus, como falou a minha mãe, foi tudo de Deus. Irmão, quando eu cheguei naquele hospital, todo mundo sabe que foi Deus mesmo que colocou o médico, o enfermeiro, e o meu filho entrou para aquele hospital. E eu deixei ele lá. E eu vim enterrar minha filha. Quando eu voltei, irmão, na segunda-feira, para entrar naquele hospital, por isso que depois a irmã Égida teve que ir. Porque eu entrei na sala do CTI e o meu filho não estava lá. Eu comecei a gritar dentro daquele hospital. Eu achei que ele tinha morrido também, porque eu não tinha notícia. Ninguém me deu uma notícia e ninguém falou: seu filho está operando. E quando eu entrei lá dentro, eu comecei a gritar. E me seguraram e falaram: calma, o seu filho está em operação desde 9 horas da manhã. Meu filho entrou 9 horas da manhã e só saiu 4 horas da tarde. E os médicos falaram, depois que a irmã Edna foi, não tinha nada na cabeça do meu filho. O cinto rompeu o intestino do Arthur e ele estava todo coisado por dentro. E o médico falou: olha, fizemos o nosso melhor, mas como ficou? Quinta, sexta, sábado, domingo, ele só operou na segunda. Então a gente não tem o entender de Deus, né? E ali os médicos falaram com a gente, o Arthur operou, botou o intestino para fora. E eu falei: né, não vai lá, porque eu não aguento, eu não consegui subir naquele leito de hospital. Parecia um bloqueio, irmão. A sensação que eu ia chegar lá, eu não ia achar aquela cama lá. A sensação que eu ia chegar e meu filho não está lá. E ali passou todo esse processo e a gente foi entender que não era um coágulo na cabeça do meu filho, e sim o intestino. E eu louvo a Deus pela vida de todo mundo, de toda a igreja, de todos os irmãos da minha rua, da minha irmã, da minha família, porque, irmão, eu vi uma nação orando pelo meu filho. Seja crente, não crente, evangélico, não evangélico, eu vi uma nação orando pelo meu filho. Eu vi o mover de Deus e a fé dentro do coração das pessoas. Pessoas que nunca me viram na vida. Começou ali a orar, a clamar, a pedir. E o meu filho fez um cefalograma. O meu filho corrigiu a cervical, porque o médico falou que ele não ia andar, porque ele, depois que ele operou, vocês viram, ele ficou com o pescoço todo mole, e eles acharam que ele não ia ter estrutura. E eu cadê o exame? Eu preciso saber o que deu no exame do meu filho. E aqueles médicos não falavam. Eu falei: o que deu?
dormiu. E o meu filho não acordava, ele não despertava, ele ficou igual um bebê, se mexendo para lá e para cá. E a médica falava, isso é involuntário. Aí eu falei, mas ele está me ouvindo quando eu peço, ele fala, então continua, mas isso é involuntário. O Arthur está assim, o Arthur vai precisar de um home care, o Arthur não vai poder andar agora, falar agora, o Arthur é daqui 3, 4 anos, uma recuperação. Eu falei, o meu filho vai sair daqui andando e falando. O meu filho, eu falava, a irmã Edna falava e eu falava. Doutor, o senhor fez? O meu filho vai sair daqui andando e falando. O meu filho vai sair daqui andando e falando. E muitos não acreditavam, irmão. Não acreditavam. Não é aquilo que ele passou. E quando a Edna foi pegar o ministério lá, eu vou sair daqui porque eu não acredito nisso. E passou o tempo, o meu filho foi desentubando, o meu filho foi tirando. E quando chegou a hora de ter que colocar uma tráqueo, o Rodrigo que entrou, ele, peraí, eu vou descer, porque é a mãe dele que entende. Porque, irmão, o pai sofre, mas igual mãe, não tem igual. Foi eu de novo para ensinar a andar, foi eu de novo para ensinar a falar, foi eu de novo para perguntar quem é esse, quem é aquele. Foi eu, irmão, que aprendi a limpar a tráqueo, que eu nunca me imaginei. Porque eu não gosto de enfermagem, eu não gosto, não, são coisas que é da gente. E ali eu tive que aprender tudo isso. Ali eu tive que aprender a limpar a tráqueo do Arthur, ali eu tive que aprender a trocar o Arthur. Porque os enfermeiros, era 2 enfermeiros para 6 pessoas. E às vezes as pessoas ficavam sujas e eles não conseguiam trocar. Daqui a pouco eu fui aprendendo e a moça falou assim, nossa, você é muito inteligente. Eu falei, não, eu sou uma mãe e o meu filho vai sair daqui andando e falando. Todo mundo que chegar, meu filho vai sair daqui andando e falando. O fono veio, eu falei, meu filho vai sair daqui andando e falando. Veio a outra, eu falei, meu filho vai sair daqui andando e falando. Ela, mãe, você precisa entrar com o home care. O Arthur daqui a pouco vai ter alta daqui, a gente não pode fazer mais nada. Sabe o que era a fisioterapia do meu filho? Deitar e abraçar o braço e fechar a perna. E aí o Senhor enviou uma mulher e falou, ó, faz isso com o teu filho, faz aquilo com o teu filho, levanta o teu filho, ele tem reflexo. Uma enfermeira, irmão, que estava lá, é católica, mas estava lá também com o filho dela que caiu e bateu a cabeça. Ele sim, está paraplégico, ele está cego. E quando estiver orando, orem por ele. E aquela mulher me incentivou. E foi ali que eu e o Rodrigo começamos. A Genilda, quando eu ia a Edna, fazemos fisioterapia. E quando eles viram que o meu filho começou a dar sinal, aí que veio de novo fono, veio de novo fisioterapeuta, veio de novo todo mundo. E todo mundo que passava no corredor, o Arthur já está se movimentando, o Arthur já está falando. Eu falei, eu não falei para vocês que tinha um povo clamando, que tinha um povo orando, que tinha um povo de joelho para que o meu filho estivesse de pé. Eu falei, doutor, eu queria muito que a minha filha estivesse aqui, que eu tenho certeza que vocês iam fazer o possível e o impossível. Porque assim como Deus usou, eu sei que Ele usar. Mas não era a vontade de Deus. Não era o querer do Senhor. A gente não entende as coisas de Deus. E hoje eu posso dizer, eu não posso aceitar o Senhor, sabe como eu perdi? Ele me deu, eu aproveitei, eu tive 10 anos, eu curti, eu amei, ama mesmo. Se tiver que botar de castigo, bota mesmo. Mas amo, porque uma hora está aqui e uma hora vai do nada, irmão. Sopro mesmo. E ali começou a minha luta. E eu falei, meu filho vai sair daqui andando. Irmão, daqui a pouco o Arthur, vocês viram ele levantar, foi a primeira vez naquela cadeira. Daqui a pouco veio os médicos, não, eu não acredito que esse menino está andando. O que você fez? Eu falei, o povo clamando. E o meu Deus está ouvindo a oração desse povo. O Senhor está ouvindo. E ali, irmão, mesmo passando toda aquela dificuldade, chorando de um lado, e pedindo ao Senhor para deixar o Arthur do outro. O Senhor me usou para visitar pessoas. O Senhor me usou para ir em outro leito. O Senhor me usou para ver outras pessoas falar, nossa, eu vi a sua fé. Eu vejo você mesmo com essa dor. E eles ainda não sabiam que eu tinha perdido o filho.
E eu falei para ela, não, eu perdi uma filha e esse aqui ficou. Aí ela, você perdeu uma filha? Irmão, eu falei isso para ela no dia. 7 dias depois, o pai dela estava perfeito lá para fazer uma cirurgia de coração e o homem morreu. E a primeira pessoa que ela ligou, ela falou, não tinha outra pessoa para ligar. Eu liguei para você, Sandra, eu falei, aquela mulher é muito forte. Aquela mulher está ali de pé, que perdeu um filho e está com o outro ali lutando. Eu falei, eu não sou forte. É o Senhor que tem me sustentado, é o povo para que eu todo dia levante, irmãos. Eu falar para você que é fácil, não é. Não é fácil, não é fácil, não é fácil perder. A gente sabe que o Senhor dá e que Ele toma, mas quando Ele toma, você fica acabada, você fica com o coração que só Ele sabe. O teu deitar e o teu levantar. E aí, quando meu filho levantou e começou a andar, a mulher falou assim, ó, eu trabalho aqui há 20 e poucos anos, eu só vim dormir lá. E um desses é o seu. É o seu filho saindo daqui andando. E no dia 14 de abril, o Arthur levantou e a gente chamou uma maca para levar ele e ele não podia ir andando. Porque a gente queria, mas quando a gente estava no quarto andar, falaram, não, Arthur, vai deitadinho. E o Senhor usou mais uma vez meu patrão, e ele enviou ali uma ambulância para buscar meu filho, porque eu ia trazer ele de carro mesmo, né? E ele falou, não, você vê. Então, irmão, muito obrigado pela oração de vocês. Eu posso dizer que foram noites intermináveis que eu só chorava. Mas no auge o Senhor ia ali e renovava minhas forças. Quando eu pensava que eu ia desistir, foi como o irmão falar que o Senhor fala, alegra-te. Levanta-te, esforça-te. E era por isso que eu levantava. E a minha vontade era ficar aqui, prostrada naquela cama. A minha vontade não era levantar, a minha vontade não era chegar ali naquele hospital. Eu tinha pavor de chegar naquele hospital. Eu parei 2 vezes lá, passando mal, eu tive que tomar Diazepam, porque não é fácil. Mas foi a oração, foi o povo pedindo a Deus para que meu filho fosse restaurado, para que o Senhor não levasse, e o Senhor não levou. E eu agradeço de verdade, irmão, todos vocês pelas orações. Eu agradeço a todas as pessoas que nunca me viram na vida e começaram a me enviar pix. Que uma irmã fez um movimento e ali começou a cair. Eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso. Porque ainda que a gente seja falho com o Senhor, Ele não falha conosco. Ainda que eu erre com o Senhor, Ele não erra comigo. Ainda que eu falte com o Senhor, Ele não falta comigo. Ele não falta contigo. Ele está sempre ao teu lado. É eu e você que estacionamos. É eu e você que não damos crédito ao Senhor. Sou eu e você que para no meio do caminho. Eu não imaginaria ter uma força dessa. Eu não imaginaria que eu ia conseguir enterrar um e lutar lá por outro. Foram noites mesmo bem difíceis, irmão. A Genilda e a Edna que estavam lá do meu lado, o Rodrigo, viram como que foi difícil. Tinha dias que eu queria subir naquele lugar e sair correndo, sem rumo, sem beira, sem nada, irmão. Mas o Senhor falou que Ele era comigo. E eu, uma noite, sonhei em voltar para o Arthur. E eu sonhei. E eu falava, Senhor, o que eu faço? Meu filho está perguntando pela irmã dele. E ele não sabia o que tinha acontecido. E, irmão, eu sonhei com 3 pães. Um estava pronto, o outro não estava pronto. E o outro estava para sair do forno. Eu falava, Senhor, está pronto ou não está? Senhor, está na hora ou não está? O que eu faço? E eu chamava a psicóloga e eu falava, porque eu não sabia qual seria a reação do Arthur, que estava saindo de um trauma, que estava despertando dali. E a psicóloga veio e falou, mãe, tem que falar. E eu falei, então eu vou falar aqui. Ela não fala em casa. Eu falei, eu vou falar aqui, porque se meu filho passar mal, eu já estou dentro do hospital. Eu moro lá em Belfor Roxo, minha filha, é tudo longe. Então eu vou falar aqui. Chamei a psicóloga e aí eu pedi, eu falei, Edna, fala com o fulano, com o cicrano. Ah, Sandra, ainda não falou que está tempo. Eu falei, então foi 3 pães, eu vou esperar 3 dias. Se não for esse 3 dias, eu vou contar para o Arthur e aconteceu isso. E
E ali, irmão, deu os 3 dias certinho. Eu fui contar para o meu filho o que tinha acontecido com a irmã dele. E o Arthur não lembra de nada. Não lembra para onde ele estava indo. Não lembra que ele tinha perdido a irmã dele no acidente. Ele achava que ela estava em outro lugar. E ali foi bem difícil. Foi bem difícil receber o seu filho está pronto. Foi bem difícil falar, seu filho vai ficar assim. E um dia eu recebi lá que o homem falou assim, mas irmão Gonzalo falou, Deus manda te dizer que em 15 dias o teu filho vai levantar. Irmão, eu fiquei com o coração assim, né? Porque eu não via resultado. E ali eu sentada naquela porta, veio a enfermeira do CT e falou assim, não falaram para você o que Deus falou para mim? Eu falei, não, nem o médico, nem o neuro. Aí ela falou assim, mas é porque, Sandra, eles ficaram muito solidários com a sua dor, que eles não quiseram falar. Mas o seu filho é como se tivesse queimado o HD dentro. O seu filho não vai andar, o seu filho não vai conhecer ninguém, o seu filho vai ser como uma criança. Diante de Deus, irmão, aqui ó, a porta do CTI, a porta da enfermaria. E eu falei para ela, Daiane, se for para o meu filho ficar em cima de uma cama, se enchendo de ferida ou machucado, que o Senhor prepare ele agora e leve como ele fez com a Miriam. Foi com autoridade, irmão. Naquele dia o Senhor falou comigo, eu testei a tua fé. Era para ver se você acreditou no que eu mandei te treinar. E eu falei, se for para ficar assim, o Senhor prepara agora e leva como fez com a Miriam. Porque, irmão, o Senhor conhece bem o teu coração. Ele sabe que eu e você podemos suportar. Ele não dá uma cruz a que eu não possa carregar. Eu não ia suportar ver minha filha em cima de uma cama. Eu não ia suportar ver a minha filha cheia de vida, saudável, o meu filho em cima de uma cama. Então o Senhor sabe, Ele conhece o coração de cada um. Então hoje eu posso dizer, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu aproveitei, eu gerei, eu criei, eu eduquei. E assim eu tenho feito com o Arthur. Eu falo para ele, você é um milagre de Deus. Aonde você chegar, que o Senhor seja exaltado. Porque um povo clamou, um povo orou, um povo jejuou para que hoje você estivesse aqui. Porque foi o Senhor que permitiu, irmão. Foi o Senhor que permitiu meu filho ficar. Porque eu não sei. Porque a minha foi, não sei também. Mas o Senhor seja louvado em todo tempo. Quando eu estou mal, é o Senhor que renova a minha força. Quando me olham assim, nem parece. Mas só o Senhor sabe o meu íntimo. Só o Senhor conhece o meu coração. Só o Senhor conhece o deitar e o levantar. Seja de uma mãe, seja de uma esposa, seja de um filho, seja de quem for, irmão. O Senhor conhece a cada um de vocês. E nesta tarde, eu quero agradecer a todos, sem exceção de pessoas. Muito obrigado pelo que vocês fizeram pela minha família. Muito obrigado pelas noites que vocês ficaram acordados. Muito obrigado pelas correntes que vocês fizeram. Porque hoje eu estou aqui agradecendo ao Senhor pela vida do Arthur e por ter me dado a oportunidade de ter criado a Miriam. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus, amém. Foi me dado a honra de trazer a palavra, mas eu gostei do que foi falado nesta tarde. Falar o que mais? A não ser dizer que Jesus é bom, que Ele é fiel. Como a irmã Sandra mesmo disse, ainda que nós não sejamos fiéis, Ele todavia permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E eu louvo a Deus nesta tarde, pela vida de cada um que aqui está. Antes de tudo, peço perdão por não ter chegado mais cedo, mas vim correndo para o meu trabalho. Eu até avisei o Arthur, falei, olha, eu vou estar trabalhando, mas eu vou chegar lá, viu? Foi, Arthur. Falei, vou
sair. Eu ainda ia em casa, eu falei que eu ia tomar um banho, mas se eu tomasse banho ia demorar mais. Né? Mas aprove ao Senhor de nós estarmos aqui nesta tarde. E somente para agradecer, irmãos, não vou ser extensivo na minha fala ou enfadar os irmãos, porque tudo que já foi falado, cantado, testemunhado, a gente já sai daqui alimentado. Né? Eu louvo a Deus por ter essa oportunidade de ter também participado desse processo, junto com eles, mas eu sei o Deus do qual eu sirvo. E mesmo em meio às lutas, às dificuldades, a gente sabia que Deus ia trazer uma resposta. Ele é tão bom, Ele é fiel. E se eu perguntasse aqui nesta tarde, quantos milagres tem aqui? Você pode acenar com a sua mão? Só o fato de estarmos vivos, nesse Rio de Janeiro tão caótico que nós temos vivido, a gente já pode dizer que somos um milagre. É verdade? Porque milagre às vezes não é só estar levado numa cama, às vezes não é estar passando por uma dificuldade, só de sobreviver nesse Rio de Janeiro a gente é um milagre de Deus. Mas Ele diz em Sua palavra que Ele dá ordem aos Seus anjos a nosso respeito para nos guardar e para nos livrar. Eu queria somente deixar aqui para a meditação Salmo 139, não sei se já leram, mas se porventura já o fizeram, eu vou repetir. Salmo 139 é um salmo que eu gosto muito, e quando cheguei, me assentei ali, pedindo ao Senhor uma palavra, e me veio esse salmo, o 139, a partir do verso 1, e depois a gente vai ler o verso 16, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que lá tu estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O 16 nos diz assim: os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Eu amo essa palavra de Davi. Como toda a Bíblia, ela é linda, autoexplicativa. Mas esse Salmo de Davi, ele me prende, porque Davi nos traz uma reflexão. Ele nos afirma que antes mesmo que tudo aconteça na nossa vida, Deus já tinha tudo escrito. O dia que você está aqui hoje sentado, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, o Senhor sabia que você ia estar aqui sentado hoje. Porque Ele é.
O Senhor ele não trabalha dentro da lógica humana. Nós não somos capazes de entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Como a irmã Sandra aqui narrou na sua fala, talvez esse mudo em ação de graças poderia ser por outro motivo. Mas aprove ao Senhor que fosse assim. O Senhor me faz lembrar acerca de Jó, que a Bíblia diz que Jó não pecou em nada contra Deus. E o Senhor chega para Jó e diz assim: aonde tu estavas quando eu fiz o firmamento da terra? Aonde tu estavas, Jó, quando eu criei todas as coisas? Quem somos nós para compreender os desígnios do Senhor? Mas Davi, ele nos leva a essa reflexão dizendo: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu já tinhas, Senhor, a minha vida escrita na palma das tuas mãos. Nós não somos capazes de entender os caminhos do Senhor. Nós não somos capazes de entender a vontade de Deus. Mas eu posso te afirmar que a vontade dele é boa, perfeita, agradável e não nos acrescenta dor. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece até mesmo os meus pensamentos antes que os meus neurônios tenham a capacidade de me levar a pensar. Ele já sabe, porque foi ele que fez. É claro, irmãos, que é doloroso tudo que aconteceu, tudo que já foi narrado. Mas o que me conforta, pastor Paulo, é saber que um dia eu estarei com ela lá na glória. O que me conforta é saber que um dia eu encontrarei o meu Senhor. E aqueles que hoje esperam lá junto dele, nós nos encontraremos novamente. Porque engana-se quem acha que termina aqui. Não, aqui é apenas uma passagem para o outro lado. Mas eu posso te dizer que alguém aqui já me antecedeu, e eu prometo, não vou ser extensivo. Eu escutei alguém falando, não sei se foi a própria irmã Sandra que falou, a gente não compreende como Deus faz. Alguém aqui já disse nessa tarde: se você pode abraçar, abrace mais hoje. Se você pode amar, ame mais. Se pode visitar, visite mais, porque depois que parte, não adianta fazer mais nada. Não adianta ter nome de rua. Não adianta levantar bustos. Não adianta, irmãos, fazer homenagem. A homenagem aqui hoje é pela vida do Arthur. Estamos tributando aqui ao Senhor toda a honra, toda a glória pelo milagre da vida do Arthur. Mas eu quero pegar este gancho aqui e dizer que a nossa vida nesta terra ela é muito, muito rápida. A Bíblia chega a ousar em dizer que é como uma névoa que surge e logo se dissipa. A Bíblia também nos fala que é como uma folha que ela nasce e daqui a pouco torna-se erva seca. Então, o que eu posso te dizer nesta tarde, já início de noite, dependente do seu credo, da sua fé, ou até mesmo da sua denominação, seja ela batista, assembleia, seja ela o que for, porque eu acredito que há um só céu, eu acredito que há um só Senhor, eu acredito que há só um Deus. E é Ele que está presente aqui nesta tarde. Então, se você puder, querido, ame mais, brigue menos, gaste mais a sua força em fazer
o bem sem olhar para quem. Porque isso ninguém vai me impedir de falar. Eu queria ter ela, mas ela já conquistou o seu lugar na eternidade. Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e tenho guardado a fé. Mas nós, aqueles que estamos aqui ainda, esperando a trombeta de Deus tocar, quantos creem aqui, irmãos, que a trombeta do Senhor haverá de tocar? Eu creio nisso. Eu creio que esse dia chegará. E como a Bíblia diz, eu digo todos os dias: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Paulo diz, ele chega a dizer: olha, nós os que ficarmos seremos transformados e levados com ele à glória. Porque Paulo achava que o arrebatamento, a volta do Senhor, se daria ainda no seu tempo. Se daria ao seu tempo. Mas o tempo é nosso. Então eu louvo a Deus pela vida do Arthur. Tenho brincado com ele e falo: rapaz, que sobre um tempinho aí para eu carregar pelo menos a sua mala, porque eu vejo, já foi falado aqui também, eu vejo através da vida do Arthur outras vidas sendo alcançadas. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe a maneira pelo qual ele traça o nosso destino. Eu tenho certeza que Deus haverá de usar o Arthur para que outros jovens se rendam aos pés do Senhor. Mas o que eu quero dizer, irmãos, e aqui eu fecho, porque, como eu já disse, tudo que já foi falado, eu tenho certeza que os irmãos já estão aqui alimentados pela palavra de Deus. Mas o que eu queria dizer, trazer, eu não posso me furtar e não falar isso. Ame mais. Aproveite mais quem está do seu lado. Aquela pessoa que talvez você já não vê há tanto tempo. Talvez você até brigou com ela ontem. Jesus teve razão, mas ele carregou sobre as suas costas aquela cruz pesada pelos meus e os teus pecados, para que naquele grande dia, quando ele vier, ele possa também te levar para morar junto dele. Não percamos tempo, irmãos, com as coisas tão pequenas desta terra, porque existe um céu de glória nos esperando. E eu torno a dizer, eu tenho certeza que eu verei os patriarcas na glória. Eu tenho certeza que eu verei Abraão. Eu tenho certeza que eu verei Isaac, que eu verei Jacó, que eu irei ver, irmãos, Paulo, Pedro. Eu tenho essa certeza, eu tenho. Talvez na cabeça de muitos isso possa ser até uma utopia, possa ser algo imaginário. Não, isso aí é coisa de crente. Mas deixa eu te falar uma coisa e eu encerro aqui. A Bíblia diz, irmãos, que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Mas eu quero ser louco e morar com o Senhor na glória. Então, se você tem tempo ainda sobre esta terra, ame mais. O Arthur venceu. O Arthur passou. Poderia ser de outra maneira? Sim. Mas tudo é permissão de Deus. E nós, os que ficarmos, vamos aproveitar mais. Porque Ele já tem a tua vida escrita na palma das mãos. Ele conhece o teu deitar. Ele conhece o teu levantar. Até os teus pensamentos. Antes de você pensar, Ele conhece. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Com a permissão da família, da irmã Sandra, posso fazer uma oração? Se você puder, se não for incômodo, fique de pé. Isso. A irmã Sandra está me comunicando que após essa oração vocês permaneçam sentados. Acho que vai ser servido algo para vocês nesta tarde, tá bom? Eu sou crente, viu? Eu sou crente, não tenho vergonha de Jesus, não. Eu tenho vergonha da vida que eu levava profana lá fora, mas quando Cristo me achou,
Eu fiquei sem vergonha. É um trocadilho, né? Depois que Cristo me achou, eu fiquei sem vergonha. Então eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não posso terminar sem antes saber se há em nosso meio alguém que talvez queira voltar. Ah, mas é um culto de ação de graça, querido. E depende da liturgia. Eu quero morar no céu. Se quer me aceitar, eu aceito. Eu tenho procurado aceitar esse Jesus todo dia. Todo dia eu tenho lutado com a minha carne. Então, se você quer receber uma oração, ou talvez você esteja desviado do caminho do Pai, quiser vir aqui à frente, não tenha vergonha não. Vergonha, eu digo lá na nossa congregação, é ir para o inferno com fedorento. Isso é vergonha. Se você quiser, vem aqui à frente, a gente vai estar orando por você. Tá bom? Se não, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Mas eu te digo, não deixe essa oportunidade passar. Como a Sandra disse, quem imaginava que a jovem poderia ser levada para o céu de uma forma tão efêmera, tão rápida? A gente não sabe o dia que Ele vai nos chamar. Que possamos estar preparados para esse dia. Amém? Pastor Paulo, eu vou orar a Ti, Senhor, por esta oportunidade no qual o Senhor nos concede, de estarmos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para tributar a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, que só a Ti pertence. Pai, nós não sabemos, ó Pai amados, os Teus pensamentos acerca de nós, porque a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são mais altos do que os meus. Os Teus caminhos, Senhor, são mais elevados do que os nossos caminhos, ó Pai. Mas o Teu servo, Pai, Davi, nos escreve dizendo, Senhor, que antes mesmo que nós fôssemos formados, Tu já tinha a nossa vida, Pai, escrita na palma das Tuas mãos. E este dia, Senhor, foi o dia que o Senhor marcou para poder falar com cada um de nós. Eu te louvo pela vida de cada um neste lugar, Senhor, por cada familiar, por cada amigo, Senhor, por cada irmão da igreja, independente, Senhor, eu te louvo pela vida de cada um deles, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, pela vida do Arthur, que o Arthur continue sendo, Pai, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos, e através do testemunho da vida do Arthur, Senhor, outras vidas, ó Pai, possa ser alcançada para a Tua glória, meu Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Sandra, pela vida do Rodrigo, da irmã Égida, Senhor, do irmão Josimar, Senhor, eu te louvo, ó Pai, porque independente do que passaram, guardaram a fé em Ti, Pai. E aqueles que guardam a fé no Senhor, o Senhor há de recompensar nos altos céus. Te louvo por tudo nesta noite, Pai, a oração que Te fazemos, e desde já Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. A igreja diz: Amém. A igreja e a sua missão evangelizadora até a volta de Cristo. Estamos alegres por quê? Sentai-vos todos aí, irmãos.